Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós estamos realizando o terceiro e o último dia da campanha pela vida financeira. E hoje nós vamos clamar para que haja abundância, com a bênção da multiplicação, com a bênção da fartura, do suprimento, daquilo que você está precisando, para que Deus não venha deixar nada ali faltar. Amém? Então, antes de iniciarmos a oração, vão já aí dando o seu like, a sua curtição, para não esquecer. E vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. O título é A Multiplicação de Pães e Peixes. Versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Veja bem, Jesus, depois que ele atravessou o mar da Galileia, que é o mesmo aqui que está dizendo que é o mar de Tiberíades, havia uma numerosa multidão seguindo ele. Por quê? Por causa dos sinais. Os sinais que Jesus havia feito, havia chamado a atenção de todo aquele povo daquelas terras. O povo judeu, os fariseus e toda a vizinhança. Então o povo com sede de Deus, da palavra de Deus e necessitado também, aproveitavam e iam atrás de Jesus. Onde Jesus estivesse não tinha cego não, o povo ia tudo atrás dele. Então essa numerosa multidão foi atrás de Jesus. E Jesus estava ali em cima do monte, sentado com seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Veja bem, quando Jesus viu aquela numerosa multidão, Jesus já se preocupou em alimentar aquele povo. Por quê? Porque aquele povo ali, seguindo Jesus, no deserto, no monte ali, não tinha venda ali perto, e talvez eles não estavam preparados. Imagina diante a distância que eles estavam ali percorrendo para a procura de Jesus. Essa é a verdade, a procura de Jesus. E Jesus já ficou preocupado, querendo alimentar o povo. Este é o cuidado de Deus para aqueles que seguem a Ele. O Senhor se preocupa conosco até nos mínimos detalhes. Olha só no que Jesus preocupou. Se Jesus ele estava ali fazendo milagres de cura, disso, aquilo, outro, mas ele se preocupou com aquela multidão,
de dar alguma coisa para eles comerem. E ele falou com Filipe. Jesus sabia o que fazer, mas ele quis ouvir a opinião dos discípulos. Então ele já dirigiu a palavra a Filipe. Será que Filipe deu uma boa sugestão para Jesus? Então vamos ver qual foi a resposta de Filipe. Sim, prosseguindo, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o pedaço. Pronto. Aqui já foi a resposta de Filipe, já descartou a possibilidade de ter alguma solução para resolver aquela situação. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Olha só, Jesus perguntou, foi para Filipe. Filipe não teve nenhuma sugestão, mas André já deu uma sugestão, mesmo acreditando ele que aquela sugestão não iria ser a solução. Isso na mente dele. Então, tal que ele deu a sugestão, mas ao mesmo tempo ele diz que iria adiantar esse pouco para tanta gente. Mas ele pelo menos apresentou alguma coisa. É isso que Jesus quer de nós, que nós não vivamos num mundo de negatividade, olhando somente o lado negativo da coisa, mas tentamos ver também alguma coisa positiva para termos a solução de algo. Então Jesus quer de nós alguma atitude, para a gente não ficar de braços cruzados e nem com a mente vazia, mas termos ideias, estratégias para determinadas situações. Então, vamos ver o que foi que Jesus falou diante da sugestão de André. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha, 5.000 pessoas, não é pouca não. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha, tá vendo? Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vocês entenderam aí alguma coisa? Veja bem, Jesus falou para os discípulos fazer aquele povo sentar. Sentou. Agora vamos distribuir esses 5 pães e quantos peixes mesmo? 2 peixes, né? Pois é. Agora vamos dividir esses 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. E é para eles comerem à vontade, até se fartar. Não é para dar só um pão, não. Enquanto eles quiserem, é para liberar. Mas só tem um detalhe: não pode jogar nada fora. O que sobrar é para juntar tudo. A bênção de Deus, quando ela vem para nós, não é para ser extravagada, não. E também, quando ela vem para nós, não é com miséria, não. Ela vem com abundância. Então, a bênção de Deus para nós
vem de forma multiplicada. Você sabe o que é 2 pães e 5 peixes? Como que distribuiu aquilo para aquela multidão? Eu imagino que era eles pegando o peixe e onde eles pegavam estava aumentando, igual o azeite na botija da viúva que nós fizemos outro dia aqui a leitura. Então era pegando e multiplicando, e ali já foi distribuindo para aquele povo. Todo mundo comeu e se fartou. E o que restou foi quanto? 12 cestos. 12 cestos de pedaços daqueles 5 pães de cevada. Jesus, Ele tem uma bênção tão grande para você. Talvez você tenha algo aí, e esse algo que você tem é como que estivesse desprezado. Talvez seja justamente isso aí que Deus quer multiplicar na tua vida. E através desse aí é que Deus quer derramar a abundância de bênção. Nós não devemos perder nenhuma oportunidade que o Senhor colocar em nossas mãos e em nossas vidas. Não devemos perder e muito menos desprezar. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, diante da Tua palavra que vimos, Jesus, que Tu entrou com a abundância da multiplicação, Senhor. Tu multiplicou aqueles peixes, aqueles pães para dar de comer àquela multidão toda, aos Teus discípulos. E depois que comeram, Senhor, os homens te procuraram e Tu já sabia da intenção deles, Senhor. Eles não te procuraram com amor, mas te procuraram com segunda intenção. E eles já estavam querendo, Senhor, te fazer rei. Mas Tu sabias, Pai, que Tu não veio para este mundo para ser rei aqui na terra. E Tu te arrebataste, te afastaste deles. Muitas vezes, Senhor, as pessoas chegam diante de Ti com maus intenções no seu coração. Mas quando chegam com boas intenções, com a necessidade de Te ouvir, porque quando eles chegaram diante de Ti, Jesus, com a intenção de Te ouvir, Tu deste foi comida para eles. Mas quando eles começaram a ter intenção no seu coração, más intenções, Tu te afastaste deles. E hoje, Senhor, muitas vezes Tu age assim conosco. Quando nós queremos nos aproveitarmos de alguma situação, Senhor, que não Te agrada, Tu não permite que somos abençoados com aquilo. Mas quando nós queremos chegar diante de Ti, Senhor, de forma que Te agrada, quando nós temos algo, Senhor, e queremos apresentar a Ti, quando nós estamos, Senhor, com boas intenções em relação, meu Deus, o nosso propósito para contigo, Tu entra com a bênção, Pai. E neste propósito, nessa intenção, nessa fé, Senhor, é que eu quero clamar por esta minha irmã que está me ouvindo, por este meu irmão e por alguém a qual eles estejam apresentando. E quero aproveitar aqui, Senhor, e clamar também por todos aqueles que também estejam necessitando, Pai, pela nação inteira, Senhor. Porque neste mundo, Senhor, a humanidade tem se perecido. Neste mundo, Senhor, por causa da corrupção, a humanidade muitas vezes, Senhor, está se sentindo como desgovernada, desorientada diante de tantas advergências, diante de tantos problemas, diante de tantas diversidades que tem cercado. Mas aqueles que estão, Senhor, apegados a Ti, aqueles que estão seguindo firme nos Teus caminhos, aqueles que Te obedecem, aqueles que fizeram uma aliança contigo, aqueles que Te amam, aqueles que confiam em Ti, aqueles que têm fé em Ti, Senhor. Tu multiplica, Pai, multiplica em abundância aquilo que eles estão precisando, Pai, porque Tu te achega a eles e eles, Senhor, podem prosperar pelo Teu poder até mesmo em tempo de crise. Mesmo na escassez financeira, eles podem serem prósperos. Porque quando, Senhor, Tu faz uma pessoa próspero, Tu não faz mediante recurso e nem visão humana. Mas Tu faz mediante o Teu poder, Senhor. Então venha, Senhor, entrar com a abundância da multiplicação
nos recursos financeiros que este teu filho, esta tua filha está precisando. Tem muitas pessoas, Senhor, que precisam de milagres nesta área, Pai, porque tem necessidade. Tem muito pai de família que não tem o que oferecer aos filhos. Tem muitas mães de família que estão passando fome junto com os filhos, Senhor. Mas Tu és o Deus que multiplica e sacia a fome daqueles que precisam de alimento. Tu sacia a fome, Senhor. Tu mata a fome daqueles que têm fome. Tu sacia, Senhor, matando a sede daqueles que têm sede. Então, Pai, entra com recursos. Entra com a abundância da multiplicação na vida financeira destes que precisam, Senhor. Eu te peço pelo Teu poder. Senhor, tem gente que precisa de recursos e não sabe nem por onde começar. Então agora eu clamo a Ti, para que Tu venha abrir a mente, abre a visão espiritual, Senhor. Dai a eles visão de águia, Senhor. Abre a mente, abre o entendimento, dai a eles ideia, dai a eles sugestões, dai, Senhor, a eles estratégias, meu Deus, para eles saberem por onde começar, para alcançar aquilo que necessitam, Pai. E aquilo que está bloqueado, aquilo que está servindo de impedimento deles conquistarem, que seja quebrados bloqueios, que seja destruídos impedimentos e que seja jogado por terra, Senhor, todos os obstáculos. Entra com milagres, Senhor, da prosperidade financeira. Entra com os milagres da multiplicação de bênção na vida deste teu filho, na vida desta tua filha e de toda a sua família. É o que eu te peço, Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Receba seu milagre. Receba sua vitória e toma posse. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, graças a Deus.